Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco nessa noite, nos fortalecendo, nos iluminando, nos intuindo. Mais uma noite de sábado juntos para refletir as mensagens da querida Joana. Lúcio Toledo, meu amigo, boa noite. Então, queridos, precisamos ter força, coragem e resignação para superarmos as adversidades. Fazemos parte do Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade. E essa live em conjunto com essa casa de amor. E isso é motivo de muito orgulho e muita humildade. Necessitamos da mudança moral. Regeneração não ocorre por decreto, mas sim quando a humanidade desenvolver o amor e a compaixão. Superando o egoísmo e o orgulho, que são as grandes chagas da humanidade. A transição planetária é lenta e gradual. O processo envolve um longo espaço de tempo, com o auxílio dos mensageiros espirituais e não uma substituição mágica dos horrores da história por paz. A vivência do mundo regenerado depende da aplicação das leis cristãs. E quais são elas? Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Porque se a pessoa não se ama, ela não consegue amar o próximo. Vânia Prevato, boa noite, minha querida. Fazer ao próximo o que gostaria que o próximo o fizesse. Isso é importantíssimo. Se a gente tem dúvida se a gente deve fazer a outra pessoa, inverta. E se ele me fizesse? Eu não ficaria triste. Pode fazer. Não, se ele fizesse, eu não gostaria. Então não faça. Não julgar, isso é importante, e é difícil a gente se segurar de não julgar. Faça bem a sua parte e deixa que cada um faça a sua, porque cada um está num nível evolutivo, porque aqui na Terra nós estamos todos juntos e misturados. Para quê? Para a gente saber aceitar as pessoas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem. E por último, perdoar. 7 vezes? Não. 70 vezes 7. 7.000 vezes 7 milhões. Ou seja, perdoar sempre, porque quem perdoa a ele mesmo está sendo recebido a dádiva do amor. O papel das dificuldades enfatiza que mesmo no processo de transição, provas, expiações e desafios continuarão presentes, mas a compreensão espiritual
permitirá que o bem triunfe sobre o mal. Essa que é a diferença, essa transição que nós estamos passando. O homem velho e a nova era é necessário para que os seres humanos abandonem os comportamentos inferiores para habitar a terra regenerada. É isso que é importante na nossa vida. Ter o bem presente nas nossas ações e evitar o mal, porque o mal traz problemas que nós teremos que um dia resgatar. Por quê? Ceitil por ceitil que a gente fizer de bem e de mal, vão ser postos no nosso currículo. O bem, a nosso favor. O mal, nós vamos ter que passar por essa restituição de equívoco, ou nessa, ou numa vida futura. E hoje, dia 7 de março de 2026, nós estamos no capítulo 28. Olha que beleza. E o título é muito fortalecedor. A política de Jesus. A política aqui como uma ciência moral e não essa deturpada que está em moda atualmente. Temos que ter essa consciência que política a gente faz em todo lugar onde a gente está. Essa ciência moral. Mas a gente tem que usá-la de maneira correta, de maneira do bem e não olhar a quem. A política de Jesus é aquela na qual quem? O amor predomina sobre todas imagináveis possibilidades. E ele foi o maior exemplo disso, porque o amor esteve presente em todas as suas ações. Ele foi testado diuturnamente. Em nenhum momento caiu em tentação. Esse é o modelo e guia da humanidade, que nós devemos segui-lo sempre. Amor, a ordem estabelecida pelas divinas leis, que devem viger como diretrizes de segurança para todas as situações que se apresentem no transcurso existencial. Isso é muito importante, porque toda vez que nós formos testados, respira fundo, pense, reflita e depois age. Pondo sempre o amor como primeira opção. Porque a chance de equívoco diminui bastante. E você estará acertando e não se equivocando, porque depois a tua consciência irá te cobrar. Amor aos deveres de fomentar o progresso e estimulá-lo através de um perfeito equilíbrio. Palavra-chave, ó. Equilíbrio que temos que ter sempre na nossa vida. Através de um perfeito equilíbrio entre as diferentes linhas
de pensamentos e ideias. Joana é sensacional. Olha o quanto ela nos alerta. Então, ter em mente sempre esse equilíbrio. Sônia Bueno, boa noite. Considerando-se que cada indivíduo é um universo especial, fixe bem a isso. Cada indivíduo é um universo especial, cumpre a todos o dever de respeito pela diferença de opiniões, fruto natural do estágio evolutivo do seu próximo. Esse é um grande desafio. Respeito pela diferença de opiniões. Por quê? Nós, reencarnados no planeta Terra, temos espíritos de todo nível evolutivo e nós convivemos. Então você fala, mas é impossível a pessoa estar falando isso. Mas se ele for inferior e não tem esses conhecimentos que você já adquiriu, só que se ele fizer uma feiura para você, se você revidar na mesma faixa vibratória, o doente é você e não ele. Por isso que a gente tem que refletir e agir. Se ele está fazendo algo que você não acha correto, silencie. Que isso vai fazer ele refletir e mudar. Não, porque você... Não adianta nada. Aí ele se sente grande. Isso é importante hoje. Só que isso é treinamento. Não é do dia para a noite que a gente consegue. Mas o silêncio é uma sabedoria. O amor permite todas as condições que existem e trabalha em favor de quê? Do equilíbrio entre as diferenças que se apresentam. Então, é o amor que vai solucionar essa diferença. Com paciência, sabedoria e espera. Tenha-se em vista que ideias são combatidas com outras melhores e nunca em forma de pugilato, quer dizer, de guerras, entre os realistas. Não adianta se a outra pessoa tem outra ideia, não adianta você brigar. Você tem que refletir porque às vezes a ideia da outra pessoa é melhor do que a sua. É difícil aceitar, mas é assim que a gente evolui, cresce e amadurece. Não adianta brigar, discutir. Nível vibratório cai lá embaixo, você só vai ter pessoas que querem ver intriga. E a gente precisa ter companhia de espíritos superiores para nos auxiliar nas nossas decisões. Pus um asterisco, ó. Toda vez quando o debate de ideia descamba para a agressividade contra o seu portador, o amor falha no seu mistério de união e de fraternidade. Não podemos cair nessa faixa vibratória. Precisamos ter consciência. E aguentar firme ali, ó. Passa-se da política do bem, que se deve ser a estrutura de todos os esforços, para o da força, da imposição, do desrespeito aos soberanos códigos da vida. Não tem um ditado que fala, apelou, perdeu?
Se apelar, perdeu, mané. Então, é essa busca desse equilíbrio que nós temos que treinar e silenciar no momento de discussão. Porque se entrar nessa faixa vibratória, você vai se arrepender de ter discutido, mas aí já é tarde. Tal ocorrência demonstra a fragilidade da razão ante os fatos do exame exaustivo que se deve aplicar antes de divergir e dissentir, que é discutir, sendo-se vítima de paixões egóicas e ditador da maneira de conviver e de trabalhar. Então nós não devemos entrar nessa. Eu sei que tem pessoas difíceis de você conversar e às vezes falar o seu ponto de vista, mas você já tem que ir mais preparado e não entrar nessa bola dividida, porque você entrou, depois você vai se arrepender. E aí o que acontece? Já foi. Não é a questão de o outro estar certo ou não, mas da essência do seu pensamento poder resistir a tudo aquilo que lhe oponha como fenômeno natural do ato de compreender-se e de vivenciar-se. Então, é o que nós conversamos. Experimenta-se na atualidade o período em que o poder da força pelo benefício que proporciona ao seu portador se torna válido em flagrante desconsideração dos objetivos que facultam a construção da paz e do progresso no mundo. Um lamentável caminho que se inicia em forma de desentendimento entre os membros da sociedade. Por isso que está essa guerra. O nego quer impor na força, não conversa e acha que tem sempre razão e as coisas desgringolam. Em todas as circunstâncias, porém, diferentemente, Jesus demonstrou que a política do bem não desobedece à legislação universal da harmonia que se deve viger entre o que se pensa e a maneira como se comporta. Não é falar uma coisa e fazer outra. É caminho do bem e seguir em frente sendo exemplo, principalmente depois que nós conhecemos essa doutrina maravilhosa de Jesus. Não poucas vezes, nesta circunstância, a justiça é posta à margem pela força desnecessária do indivíduo não acostumado a obedecer às regras básicas da conduta social existente desde os primórdios da evolução. Mas então, Douglas, eu vou aceitar de boa, mas brigar você acha que vale a pena? Você vai levar vantagem com uma pessoa ignorante assim? Não vai. Então silencia, que aí ele vai refletir naquilo. Mas ele é sempre assim, mas um dia cai a ficha e muda.
Porque se mudar, vai dançar, vai se isolar, porque ninguém aguenta ficar assim. É fácil? Não é. Porque senão nós já seríamos perfeitos, não estaria aqui nesse planeta de provas e expiações. Mas temos que insistir nessa trajetória nossa, porque senão não vamos conseguir chegar lá. Sucede que o respeito à lei vigente deve ser aceitar as determinações que se encontram exaradas, quer dizer, escritas como consequência das experiências culturais anteriores, e o seu combate ocorra mediante o comportamento afável e digno, embora não concordando com o opositor. Aquilo que nós comentamos. Comportamento afável e digno. Apelou, perdeu, mané. Não adianta você gritar, usar a força. Não é dessa maneira que as coisas irão acontecer na sua vida. Todo mundo casa pensando que vai mudar outra pessoa, não é? E muda alguma coisa. Brigas, às vezes ofensas. Como você muda a outra? Sendo exemplo, sendo afável e digno, mostrando o outro lado, não da briga e da discórdia, do exemplo do amor, sem julgar. Você está errado, você faz isso, você faz aquilo. Cada um segundo as suas obras. Então faça bem a sua parte, que por consequência você vai ter as consequências dessa bênção de Deus. Eis porque se faz imprescindível a vivência da conduta teocêntrica, ou seja, que tenha Deus como essência, embora sem a submissão a organizações humanas que se lhe facultam adquirir o poder, impor a soberania de forma absoluta. Isso não leva a nada. Isso só acontece quando as guerras acontecem. Mas a pessoa, a nação, o povo, quando consegue dar o retorno, eles dão numa potência maior. É na conversa e com exemplo. E, ponto-chave maior, ó, que esse de olho azul e cabelos amendoados nos ensinou a lei do amor. E essa lei tudo vence. Às vezes precisamos ter uma paciência bem grande e saber esperar. Mas no final as coisas acontecem ao nosso favor. Não tem sido poucas ou reduzidas as interferências das religiões organizadas com instituições trabalhadas em favor de padrões sociais estabelecidas em cada época, a ponto de se tornarem dominadoras, ao lado de governantes infelizes e perversos, que destruíram totalmente os objetivos a que se devem dedicar todas as doutrinas que tenham a ver com a questão espiritual
da humanidade. A humanidade passou por um período em que instituições religiosas associadas a governos infelizes e perversos dominaram. Mas a lei de ação e reação acontece e retorna. O que você fez de bem e o que você fez de mal. Mais cedo ou mais tarde, as consequências virão. E aí, normalmente, as pessoas não gostam. Quando não lembra dos equívocos do passado. Então, façamos bem a nossa parte. A lei do bem, da paz e do amor. É tão gostoso viver bem com as pessoas, né? Tem pessoas difíceis. Se estão nas nossas famílias, Cleuzinha, boa noite. Não adianta reclamar, sabe por quê? É planejamento espiritual. Nós pedimos para fazer o acerto. E as mais difíceis é que a gente tem que se empenhar mais. Porque senão na próxima vem. E às vezes vem o inverso, onde a gente fica por baixo. Então, vamos procurar zerar nessa, tratando bem, pondo a lei de amor de Jesus nas suas ações. Assim que a gente muda as pessoas, fazendo bem e não olhando a quem. A pessoa vai refletindo, vai falar, nossa, eu faço tanto coisas e palavras assim, ríspida e me trata com tanto amor. É assim que você vai amolecendo o coração dessas pessoas empedradas, duras. Se você quiser briga, é aí que ela gosta. Aí ela... E a espiritualidade inferior toma conta, aquilo vira uma bagunça. A aceitação dos divinos códigos em sua essência, num respeitoso cuidado de observação e vivência. Isso aí tem que estar antenado. Porque às vezes você pensa que está fazendo reto e você está desviando do teu caminhar corretamente, né? Eis a maneira ideal de ter-se uma existência religiosa e viver-se religiosamente. É isso que a gente tem que estar prestando atenção nas nossas ações. Graças ao vínculo de segurança com Deus, com a imortalidade do espírito e com as seguras regras do comportamento que proporciona a evolução. Nós estamos aqui reencarnados para nossa evolução, porque nós, como estamos na espiritualidade, a gente trabalha muito, mas não evolui. A gente ajuda muito, mas se a gente tem o bem no coração, ou descamba para o outro lado se a gente se compraz com o mal. A hora que nós estamos com um corpinho igual estamos, Lisete Braga, boa noite, aí é importante a gente aproveitar e cuidar bem dessa nossa vestimenta. Por quê? Vestimenta carnal. Porque seremos cobrados se a gente judiar dela e diminuir o tempo programado da gente estar reencarnado. São as oportunidades que temos da nossa elevação. Se você não cuida
diminui, queira ou não queira, é um autossuicídio. E isso será cobrado quando retornarmos à pátria espiritual. O ser humano é imortal, sendo a sua real vida além da carne, na qual se origina e prossegue após os fenômenos do berço e do túmulo. Qual que é a única certeza que nós temos quando nascemos? Que um dia iremos para o túmulo, não é verdade? Agora, somos espíritos milenares e de tempo em tempo a gente retorna à pátria espiritual, reencarnamos e temos uma passagem reencarnados, que é a oportunidade da gente tem de evoluir. Como? Fazendo o bem e não olhando a quem. E tirando o mal dos nossos pensamentos e ações. É assim que a gente melhora. Não tem outro jeito. Ah, Douglas, eu não consigo. Consegue. Tudo que a gente quer, a gente consegue. Então, é nessa direção que a gente tem que tocar a nossa vida. O corpo é uma veste temporária e que deve ser cuidada muito bem, própria para os objetivos de desenvolvimento da centelha espiritual que nós nascemos. São o que nós já fizemos no nosso passado, de bem e de mal. Quem usou bem o livre-arbítrio e fez mais bem do que mal, está mais evoluído, está mais próximo de Deus. Qual ocorre com a semente que se dilui no solo, onde se encontram os fatores indispensáveis ao seu processo de germinação. Olha que beleza, uma sementinha de nada. O que acontece? Germina, vira um arbusto, vira uma árvore, dá fruto, dá sombra, dá madeira. Olha que beleza. É assim que nós temos que aproveitar bem essa vestimenta carnal. Porque hoje nós já temos esse despertar da consciência para esse outro lado da vida. E isso que é importante, de aproveitarmos, cuidar bem, alimentação saudável, atividade física. Como eu disse, a palavra mágica, equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É isso que a gente tem que buscar sempre. Nesse sentido, a reencarnação oferece o seu encantador poder de transformação. Olha que bonito. Qual o buril na lapidação da aspereza de qualquer material, aplainando-lhe as anfractuosidades que são suas irregularidades no seu largo processo de embelezamento. E assim somos nós. Nascemos simples e ignorantes e através das várias reencarnações que a gente vai retornando à Terra, tem outros planetas, mas no nosso caso que estamos aqui, nós vamos burilando
a nossa pedra bruta. Nós vamos melhorando a nossa essência, a nossa centelha espiritual. Como? Fazendo cada vez mais o bem e tirando o mal dos nossos pensamentos, das nossas ações. É assim que evoluímos, é assim que melhoramos. Não tem outro jeito, Douglas? Não tem. Intuída e inspirada a vencer as torpezas do percurso na busca da felicidade, a criatura encontrou na política o mais eficaz instrumento para conduzir as massas sempre necessitadas de quê? Equilíbrio, a palavra-chave que eu falei, e paz. Filosofia é política, como eu falei, né? Ciência da moral. Filosofando com base em princípios nem sempre elevados, efeito natural das ambições pessoais ainda algo primitivas, os indivíduos mais astutos normalmente utilizam as forças das habilidades interiores para impor-se ao grupo social e seduzi-lo politicamente. Aí que fica o compromisso que a pessoa tem com o bem ou com o mal. Se desviar o caminho e for para o mal, usar mal o seu livre-arbítrio, as consequências virão. Ceitil por ceitil, nós vamos ter que prestar conta ao Pai do que nós fizemos de bem e o que nós fizemos de mal. Então, a escolha é nossa, o livre-arbítrio é nosso, mas não pensa que vão ficar ileso. Por sinal, eu fico pensando do que eu tenho escutado e visto desses políticos que a gente tem vivenciado aí, vão sofrer problemas seríssimos. Desse movimento algo sórdido, indigno, surgiram os partidos dominadores para encarregar-se das suas ambições, conseguindo-as a benefício pessoal. Esse é o equívoco. Em detrimento dos grupos saudáveis das quais deveriam servir. Esquecem da coletividade para proveito próprio. Tomás Zapata, boa noite, meu amigo. E aí esse equívoco vai custar caro, porque não vai passar ileso. E aí não adianta querer virar coitadinho, porque vai resgatar os débitos. Pessoas honestas, portadoras de tesouros morais inalienáveis, compreendendo a necessidade de dedicar-se às campanhas de crescimento social e elevá-las à conquista planificadoras, são normalmente vencidas nos pleitos eleitorais periódicos que as comunidades executam. Infelizmente, eu gosto de escutar propaganda eleitoral gratuita. Minha mulher fala, você é tonto, porque eu justamente
quero discernir o que é proposta de governo e o que é mentira para ganhar voto. E o pessoal entra, depois não faz nada e acontece o que a gente está vendo aí. Utilizando-se dos métodos da honestidade e da transparência, são ainda vencidas pelas intrigas e perseguições dos seus adversários, que se fazem campeões, hein, da calúnia e da corrupção. Todos têm, porém, seu modelo em Jesus, que durante a jornada terrestre enfrentou os perversos e exploradores que dominavam o povo submisso e esmagado pelo sofrimento. Desde a época de Jesus, isso acontece. E a pessoa não muda. A hora que tem o poder na mão, ela pensa que ela é dona do mundo, né? A vida humana exige ética de comportamento a fim de ajustar-se à programação universal de qual nós fazemos parte. Por isso que a gente tem que fazer bem a nossa parte, para as consequências que virão por nós, seja no caminho do bem, da paz e da luz. Todas as vezes, quando ele foi perseguido, ele, Jesus, pelos políticos e religiosos do seu tempo, que exploravam e extorquiam a plebe e as classes menos privilegiadas, encontravam os recursos na lei do amor, ou lei natural, para demonstrar justiça e sabedoria. Jesus sempre foi nessa linha. Jamais ele desviou da justiça e da sabedoria. Em face desta realidade, a do bem, é indispensável que a força ceda suas resistências violentas aos impositivos do divino poder do amor. Seja qual for a circunstância, lugar ou posição em que te encontres, nunca postergues, a palavra difícil, hein? Nunca postergues a ação do amor em sua conduta. Faze sempre conforme gostaria que te fizessem, quando estiverem em situações idênticas. Assim sendo, ao invés da política do poder extravagante e destruidor, o bem como recurso intermediário para a solução de todas e quaisquer dificuldades. Isso sempre. Então, olha, assim sendo, ao invés da política do poder extravagante e destruidor, o bem como recurso intermediário para as soluções de todas e qualquer dificuldades. Sempre que tivermos em dificuldades, é o caminho do bem que nós deveremos seguir. Por quê? Jesus
caminho, verdade e vida, ele disse: ninguém vai ao Pai senão através de mim, ou seja, dos seus ensinamentos. Viveu 33 anos entre nós, foi incompreendido, foi colocado em uma cruz. O povo, a hora que falaram, quer Barrabás ou quer Jesus na cruz? Optaram por quem? Por Jesus, porque eles estavam tudo fora da consciência, porque o governo romano foi direcionando para que a crucificação de Jesus ocorresse. Depois perceberam que tinham caído em tentação. Por isso que a gente sempre fala, refletir antes de agir. E não deixe ir pela maioria. Faça a sua reflexão e a sua consciência vai dizer qual é o melhor, a melhor direção a seguir. Quem por acaso atravessará um rio 2 vezes na mesma água? Enfrentar tais obstáculos é a decisão do cristão renovado, que somos nós, que encontrou em Jesus a força poderosa que ele usou quando quis implantar o seu reino de amor e de justiça na sua época, guardadas as proporções semelhantes a esta. Se os companheiros se revestirem de valor moral para combaterem o erro pela sua atitude de coerência espírita cristã, pela sua conduta eminentemente evangélica, lentamente os espaços perdidos serão recuperados e será erguido na terra o reino de trabalho, de fraternidade e de amor. Meus filhos, há muitas sombras, porém o bem apresenta-se com timidez, cedendo espaço ao mal, que alarga os seus domínios, pelo atrevimento de que se reveste. Por isso mesmo, espírita, seja a nossa definição e siga com Jesus no coração e fazendo o bem, não olhando a quem, porque Deus é infinitamente bom e é justo. A gente tendo essa lucidez de consciência e seguindo desse caminho, jamais iremos arrepender dos nossos atos e ações. E para finalizar, meus queridos, do livro do Carbaixútil, Preces Espíritas, na página 91, súplica a Deus. Senhor Deus, permiti que os bons espíritos que nos rodeiam venham auxiliar-nos quando sofremos e sustentar-nos quando vacilamos. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um apoio,
uma esperança e uma prova da nossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontremos junto deles as forças que nos faltam nas provações da vida, a fé que salva e o amor que consola. Tenham isso no coração e peça essa ajuda a Deus, aos espíritos superiores, ao seu anjo da guarda, que a força necessária para você superar as adversidades acontecerão. E vocês superarão os momentos de dificuldade que todos nós passamos, porque estamos num planeta de provas e expiações para regeneração. E a gente tem que seguir essa mudança. E Joana nos ajuda muito, nos dando essa lucidez de consciência para a gente acertar nas nossas decisões em que caminho seguir. Tem a porta larga, que é dos equívocos, dos vícios, dos pensamentos negativos, e tem a porta estreita, que é das virtudes. E é essa sempre que nós devemos decidir adentrar. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações, mas livrar-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém, 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 Jesus. Colocaram a aguinha, vai estar fluidificada, e essa que é a nossa sustentação, que a espiritualidade coloca as energias e os remédios necessários para a nossa paz e equilíbrio emocional. Que assim seja. Amém, 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 Jesus. Fique com Deus e tenham um excelente final de sábado, um domingo maravilhoso e uma semana cheia de luz. Fique com Deus.